Eliminação, repescagem e um participante desistindo da segunda chance. Vem com a gente no É Tempo de BBB de hoje. E neste episódio do É Tempo de BBB, eu vou contar com a participação aqui de Jéssica Malta, colega aqui de Soft News do jornal O Tempo. Jéssica, muito obrigado pela participação, sendo nosso Tadeu Schmidt do dia, entrando pela nossa TV. Obrigada pelo convite, Renato. Pois é, Jéssica, a gente teve muitas coisas nesses últimos dias. Vamos começar falando então sobre a eliminação de Fred Desimpedidos. Para você foi uma surpresa ou você já esperava que fosse ser esse resultado nesse paredão que ele estava disputando a preferência do público ao lado de Domitila e Gabriel Santana, que na minha opinião, já falando aqui, é uma das maiores plantas desta edição, né? Eu concordo que ele é uma planta, assim, tanto que ele foi coadjuvante, né? Em mais um paredão. Acho que todos os paredões que ele participou, ele foi coadjuvante, porque ele é um coadjuvante na casa. Mas a saída do Fred Desimpedidos só me surpreendeu porque eu achei que ele ia sair com mais porcentagem. Me surpreendeu a porcentagem alta da Domitila. Eu acho que devia ser menor. E porque ela é uma participante importante no jogo, ela tem o enredo dela, ela tem uma história no jogo, ela movimenta o jogo. E o Fred, ele tava numa arrogância, numa soberba que não tava divertida, né? Diferente da arrogância, por exemplo, da soberba do companheiro dele de nome, o Fred Nicásio, a dele era chata. Ele era chato. Ele achava que ele fazia muito mais pelo programa do que ele fazia. Então não me surpreende ele ter saído, não. Só me surpreende a Domitila ter tido uma porcentagem muito alta. O que me deixou, assim, chamou a atenção nessa saída do Fred Desimpedidos é que, não sei se ele já estava sentindo que ele ia sair e veio com alguns discursos nesses últimos dias falando que ele queria sair, que ele estava talvez num limite, né, no seu limite. E após a eliminação, quando ele foi para a chamada Casa do Reencontro, ele não quis ficar. Nesse momento, eu lembrei um pouco do Fred, do começo do jogo, que tinha uma leitura e uma coerência em algumas das posturas e que se perdeu. Mas eu vi, quando ele foi para a Casa do Reencontro, que pelo menos ele teve assim, uma coerência, já que ele estava querendo sair, dele desistir dessa oportunidade, dessa segunda chance de voltar para a casa do BBB. Não sei se você teve essa sensação com esses acontecimentos, né, esses últimos acontecimentos dentro da casa. Eu acho que teve uma coerência com o discurso dele, sim. E eu acho que é um discurso, assim, que faz sentido, porque, assim, o Fred não era um personagem que eu gostava na casa, mas ele é um personagem inteligente, ele é uma pessoa inteligente. Então, assim, tava um pouco óbvio que ele ia sair porque os aliados dele já estavam perdendo pra Domitila, que tá sempre no paredão, e pra turma da Domitila, né? Pra galera do oceano. Então, assim, eu acho que era meio óbvio até lá na casa que ele ia sair. E aí esse discurso eu acho que ele traz um pouco de... Ele diminui o peso da eliminação dele também, sabe? É um discurso que coloca ele assim, eu também já queria sair, então eu não vou me importar com isso. E aí tem a coerência dele desistir de voltar pra casa. Eu acho que é um sentimento também, é uma jogada inteligente ele não querer a segunda chance. Porque Eu, ele já foi eliminado, sabe? O público já não quis ele, então pra que eu tentar acho que voltar? rolou um medo de flopar, sabe? De ele acabar de ser eliminado e voltar para casa. Eu tive a sensação também disso, do medo de ser uma pessoa flopada nessa dinâmica, depois que foi explicado como é que seria, de ele não ser essa pessoa que voltar e também até mesmo por ter acompanhado ali dentro da casa discussões que já que algumas pessoas levantaram a possibilidade de uma repescagem dentro da casa e a reação dos participantes ainda confinados não foi das melhores. Eu acho que o Fred, talvez ele tenha percebido isso e falado, isso pode não dar certo, isso pode piorar a minha imagem, pode piorar a minha situação. É. E o Antônio, meu gato, tá aqui. Não sei se você tá ouvindo, ele tá concordando com você também.
falando que ele concorda e que ele queria que o Fred saísse. Ele é torcedor do Domitila, é um mini leãozinho torcedor do Domitila. E assim, eu acho que tem esse ponto também de não flopar. E eu concordo com a galera da casa também de achar ruim essa repescagem. Eu acho uma coisa meio assim, até pro público. Você já tirou, você voltou pra tirar aquela pessoa, né? Vai ter que aguentar ela de novo lá. É meio Eu acho que desespero. é meio desespero mesmo. A gente até falou no último episódio aqui da Tempo de Bebê que seria uma grande cartada do Boninho para tentar salvar essa temporada diante dos acontecimentos que levaram à expulsão de 2, né, participantes. Mas essa repescagem, como a gente está falando aqui, muita gente ali dentro não sabe o que vai acontecer, mas começar a levantar essas possibilidades. E a reação do público, desses participantes, não tem sido das melhores, mesmo sendo uma possibilidade que eles não têm certeza que vai acontecer. E eu confesso que eu tenho receio de como pode ser a reação desses confinados que estão lá há mais de 60 dias, com esse retorno do público, dos ex-eliminados, depois desse período fora da casa, com essas informações privilegiadas. E eu tenho muito receio de como pode ser a reação deles. A gente não pode descartar, por exemplo, uma possibilidade de desistências do programa. Isso eu estava pensando, analisando ontem que estava o programa, como é que estava o desse desenrolar. Eu estava pensando muito nessa possibilidade. Como é que você vê que pode ser a reação dos moradores com essa retomada de 2 ex-participantes, 2 eliminados? Eu acho que não vai ser boa, independente dos participantes que voltarem, né? Assim, e ainda mais que eu acho que, pelo que a gente tem visto nas enquetes, tá mais pro Fred, tá entre Fred, Larissa e. Eu acho que tá entre o Fred e a Larissa, né? E a Kay também. Eu acho que, assim, são personagens que já tiveram a vez deles lá dentro e é injusto você sair, você ter liberdade, você ter informação, enquanto a galera tá lá confinada, tá sem acesso ao que o público acha do jogo. E aí vem uma pessoa que tem todas as informações e volta pro jogo com a mesma chance que você que não teve essas informações. Eu acho assim, eu não acho uma decisão acertada e eu acho que pode sim rolar desistência ou pode rolar mais intriga, mas aí eu não sei nem se vai ser uma intriga com o participante, sabe? Vai ser uma intriga com a produção mesmo, do tipo, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão colocando pessoas que já foram eliminadas pelo público e dando essa chance com maior poder para eles? Porque eles não vão participar da prova do líder, não vão participar da prova do anjo, mas eles têm o maior poder, que é a informação do público, né? Esse é o maior poder dentro do Big Brother para uma pessoa. E se Você eles saber o que souberem o público usar, espera. se eles souberem usar a informação a favor deles, que isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, eles podem sim chegar até uma final e quem sabe realmente ganhar o prêmio. É isso que eu fico analisando nessas circunstâncias e eu fico imaginando o desconforto que vai ser para esses participantes que ainda estão confinados na casa, na casona, né, do BBB, esse reencontro. Por mais que a gente pense na questão do entretenimento, tem alguns nomes que a gente queira, né, que volte, né, por considerar uns nomes que podem movimentar a casa, mas é uma decisão muito arriscada, é uma decisão muito complicada que pode realmente ou acabar com o jogo ou gerar uma confusão, uma grande confusão e talvez até dividir, isolar essas pessoas que vão entrar na casa de uma forma que talvez não se tenha pensado e analisado os prós e os contras de uma forma mais racional, né? Parece uma decisão muito corrida e, assim, é uma decisão injusta. Eu acho que, assim, pode gerar entretenimento? Pode, mas até que ponto vai ser um entretenimento legal? Até que ponto vai deixar o jogo justo, sabe? Eu acho que o legal do Big Brother, uma das coisas mais legais do Big Brother, e que a gente tem visto em muitos personagens dessa edição, que tem feito ela interessante, é porque muitas pessoas lá não estão preocupadas com cancelamento, elas aceitam que elas vão errar e tudo. Aí vem uma pessoa com informação que vai saber como se portar, se ela souber usar as informações que ela teve aqui fora, ela vai saber se portar como o público quer. E assim, eu acho bem injusto, eu acho assim
eu vou defender e vou passar pano pra todo mundo que se revoltar, pra todos os participantes que estiverem lá, mesmo os participantes que eu não gosto, se eles se revoltarem com quem votar, eu vou passar total pano, porque eu vou concordar com eles, porque eu acho essa dinâmica péssima. Eu acho que essa revolta vai realmente acontecer, Jéssica. Isso, até como a gente comentou aqui sobre essas falas dos participantes, que ventilando essa possibilidade, acho que analisando o cenário da desistência, da expulsão do Guimê e do cara de sapato, acho que essa revolta pode ser o grande tema e o grande debate dos próximos dias a partir de amanhã, né, a partir dessa quinta-feira à noite. E eu acho que a partir daí, como essa temporada a gente não tem ainda um favorito, porque acho que tá muito pulverizado. As pessoas que ainda não, elas não conseguiram cativar o público de uma forma de ter uma grande torcida, ou a maioria da torcida, né? Eu acho que a partir daí o público pode realmente eleger, tô torcendo pro fulano, tô torcendo pra ciclana. Porque essa é a minha visão com toda essa dinâmica de repescagem criada pelo Boninho. Pode ser um momento de virada para alguns participantes, né? Porque a gente. Mas eu acho que é isso que tá tornando essa temporada boa, assim, do Big Brother. A gente não sabe quem vai ganhar ainda. Já teve outras temporadas que a gente via claramente uma pessoa lá mais popular, e essa, assim, não tem, né? A popularidade ela vai e vem. Eu acho que tá sendo interessante essa temporada por isso. Eu não sei até que ponto esse retorno pode interferir também, pode atrapalhar o jogo. Eu acho que o jogo tem se desenvolvido de uma forma legal lá dentro. A minha preocupação é só assim, tem muita planta lá dentro ainda. Assim, Muitas, né? essas plantas não saem assim, é uma coisa surreal, assim, como que planta realmente vai longe, né? Porque o Gabriel, por exemplo, ele não acrescenta nada pro jogo, né? Então, e ele continua lá, É, segue. Talvez seria mais interessante o Gabriel ter saído que o Fred, por exemplo, porque tinha um embate entre o Fred e Domitila que era um embate legal para casa. E o Gabriel faz o quê? Nada. é. Até o Boninho ironizou neste fim de semana a Marvila, né? Postou um meme, né? O Trevo Marvila, postando uma imagem fazendo referência a essas plantas e o fato delas sempre escapar do paredão ou prova bate-volta, enfim. Mas tem essa questão mesmo. Acho que no decorrer do programa, o público acabou fazendo algumas escolhas erradas. Claro, algumas pessoas tinham que sair em determinados momentos, como eu acho que o Gabriel Tavares tinha que ter saído naquele paredão no segundo, diante de tudo que estava acontecendo, porque o meu receio era que virasse uma coisa muito mais complicada, muito mais delicada na relação dele e com a Bruna Grifal. Mas outras pessoas, a gente via claramente que se tivesse ali dentro, poderiam render mais coisas do que essas plantas que ainda estão lá, inclusive, como eu falei aqui, a Marvel e você falou do Gabriel Santana. Mas acho que muita coisa com essa mudança, essa guinada, como o Tadeu falou no programa de ontem, né, da eliminação, como essa segunda temporada do BBB, acho que isso vai ditar muitas regras e eu acho que pode clarear muitas coisas para o jogo e a gente vai poder realmente ver como até mesmo esses participantes que vão ser salvos na repescagem, como eles vão se portar e a gente poder analisar, realmente vale mantê-los aqui dentro da casa? Porque eu tenho a sensação que eles entrando sem imunidade, já que o anjo vai ser autoimune, eles não podem participar da prova da liderança, eu tenho a sensação que eles já vão entrar indo direto pro paredão. Eu também, eu acho que é até a jogada mais sábia de quem tá lá dentro, né? Se essa pessoa já saiu, vamos colocar ela de novo, porque ela vai sair de novo. Ela tem mais chance de sair do que, por exemplo, uma Domitila que voltou de 5 paredões já, né? Se não me engano. Então, assim, se eu tivesse na posição de líder ou se tivesse que votar em alguém, eu votaria numa pessoa que tá voltando e que já foi eliminada. Eu adotaria essa postura, pensando que, não, gente, essas informações vocês vão usar em outro momento e não aqui. E você falou da Domitila em 5 paredões, me veio aqui à cabeça agora, Jéssica, que a gente vê nos BBBs, né, todos os anos,
que é uma percepção que até que eu tenho que parece que quanto mais se bate na pessoa, quando eu falo bater assim, se insiste numa pessoa no paredão, toda semana a pessoa tá lá, parece que a pessoa vai mais longe no programa. A gente pode lembrar o Babu, por exemplo, BBB 20, que não foi não sei quantas vezes, acho que foi mais de 10 vezes no paredão. A Juliette no BBB 21, que foi também muitas vezes no paredão. Claro, sim, que o Babu não ganhou, a Juliette acabou ganhando, mas é uma coisa que a gente vê que parece que quanto mais se bate na pessoa, se foca em uma única pessoa, parece que mais longe a pessoa vai no programa. Você tem essa sensação também? Eu tenho essa sensação. E assim, o Babu pode não ter ganhado o programa, mas ele é sempre lembrado, né? Principalmente por essa questão da perseguição que ele sofreu na casa. Eu vejo como uma perseguição que a Domitila sofre. E assim, tem outras pessoas para votar, tem como movimentar o jogo melhor. E eles acabam dando espaço, né? Porque querendo ou não, quem está no paredão, ele ganha uma evidência. Ele Sim. tá no paredão, ele vai ter o tempo para se defender, ele vai ter o VT das pessoas que estão emparedadas, né? Então, assim, você tá dando munição para uma pessoa, assim, você quer que ela saia? Ok. Mas, assim, ela já voltou, sei lá, de 3 paredões, dá um tempo, sabe? Deixa ela cair no esquecimento. Eu acho que, assim, já é o 23º Big Brother e é impressionante que a galera não aprendeu isso ainda. Eu acho um pouco surreal, assim. Ou que eu acho que em muitos casos elas não querem aceitar também que elas estão erradas, né? Eu lembro que era uma frase recorrente do Desimpedidos, de que assim, não tem como o Brasil gostar dessa pessoa. A pessoa tá voltando do paredão, sabe? Tem gente que gosta dela pra ela tá voltando do paredão. Isso é um Então, sinal, um vamos recado muito aceitar que a gente tá errado, né? É um recado muito claro, mas essa é uma coisa que eu vejo nessa edição, que os participantes têm uma dificuldade muito grande, até mesmo de entender os recados do Tadeu, que não são nem indiretas, são diretas mesmo. Ele só falta colocar nomes Totalmente. para as pessoas. Fulano, ciclano, é isso. Só falta ele colocar um nome na frente para ver se a pessoa entende. Mas acho que esses recados que está sendo um grande problema para os participantes dessa temporada de entender que, cara, ela tá voltando, alguma coisa tem. Ou então ver uma estratégia e falar assim, nós vamos colocar ela, mas vamos ver quem pode ser uma pessoa mais forte que pode tirá-la realmente da casa. Falta essa estratégia, eu acho que falta essa leitura mesmo dos participantes. E eu tô com a sensação que se a Domitila não ficar no top 3, pelo menos no top 5 com o andar da carruagem, ela chega. Eu também acho. Assim, a minha torcida atualmente é pela Domitila, assim, declarada. Eu acho ela uma participante muito interessante. E assim, eu tenho a tendência de gostar, eu acho que como grande parte do público, de gostar dos perseguidos, né? Então, assim, ela, o Alface, que eu acho que. O Alface tem uma personalidade que é muito difícil, mas eu vejo que ele se altera, mas ele tenta consertar. Eu acho que essa perseguição que ele sofreu deu evidência pra ele também, então me fez observá-lo mais. Então eu acho que assim, essa coisa de perseguir, de jogar muito no paredão, é você dar munição para o seu rival, sabe? E você pode jogar gente que não tá ali, que você vê que não movimenta. Assim, um jogo da discórdia já serve pra você observar quem quem vale ir pro paredão, quem vale ser testado, que é uma pessoa mais apagada. Porque tem gente que nem participar do jogo da discórdia quando tem a chance participa, né? Então, assim, dá pra saber. Foge demais. E é o que muita gente falava, né, nas outras temporadas, até o Gustavo na temporada passada falava de colocar para poder testar no paredão. De colocar fulano, colocar, olha, esse aqui nunca foi, vamos colocar? Vamos testar? Porque é aquela coisa, nessa testagem pode ser que a pessoa dê a sorte ou o azar, né? A sorte de ficar ou o azar de ser eliminado. Eu acho que falta essa observação e as pessoas entenderem que parece sim, muito, igual você falou, perseguição. Eu acho que daquele grupo da Bruna Grifal parece que eles têm uma perseguição muito grande com a Domitila. Só que é a munição que eles estão dando para que eu vejo que ela ir cada vez mais longe nesta temporada. E dependendo se tiver um paredão entre Bruna Grifal e Domitila, não sei, bem provável que Domitila continue, se for analisando esses cenários que estão acontecendo, né? Eu acho assim, eu acho que é um erro não só de dar munição pro outro, mas assim, todo paredão é uma oportunidade de você ter
um pouco da informação do público, das preferências do público. Pode não saber, você pode não ficar sabendo quais foram as porcentagens, né? Mas você fica sabendo quem saiu, de qual grupo saiu, quem essa pessoa é próxima, quem não é, será que é uma coisa específica para essa pessoa? Então, acho que essa rodagem é um jogo interessante também para você ter informações. Então, eu acho que eles pecam também nisso, assim, porque o paredão, além de ser uma oportunidade de você eliminar um rival, é uma oportunidade de você observar como o público está pensando. É o máximo de informação que quem está lá dentro tem, né, do público, é o paredão. Exatamente. É só uma questão de observar e saber ler, né? Literalmente, observando o que está acontecendo dentro da casa, e esses recados que o Tadeu tem dado, que eu acho que são recados muito importantes de uma, não, eu não digo interferência, mas recados mesmo, sabe? Como se fosse um amigo falando assim, olha, isso aqui não tá legal, vamos fazer isso aqui, mas acho que ainda o povo tem uma dificuldade ali de interpretação, mas vamos ver o que vai acontecer no programa a partir desta quinta-feira, já que 2 ex-participantes vão voltar. E vamos torcer, né, Jéssica, para que seja uma dinâmica realmente legal para todo mundo, que não role nenhum tipo de coisas muito sérias e brigas muito sérias e nada que prejudique, né, todos os envolvidos nessa história, né? A gente tem que torcer. Eu acho assim, dependendo das pessoas que entrarem, pode ser interessante. Apesar de eu não ser muito a favor dessa dinâmica, eu acho que pode ser interessante, sim, observar a ação de quem vai entrar e a ação de quem vai receber, né? Então, assim, não deixa de ser entretenimento pra gente que acompanha, né? Então, vamos esperar pra ver como que vai ser. Eu acho que vai ser interessante observar essas reações de todos. Bacana, Jéssica. Jéssica, muito obrigado pela presença hoje, sendo o nosso Tadeu Schmidt do nosso telão aqui do É Tempo de BBB. Volte mais vezes para a gente poder falar, papear, debater e xingar o BBB, como a gente costuma fazer, inclusive nos bastidores. Só me chamar, eu acho que eu já tô de Dani Calabresa, né? De Cat, com esse fone desse tamanho aqui, mas tudo bem. Jéssica, muito obrigado pela sua companhia, pela presença aqui no É Tempo de BBB, sendo o nosso Tadeu Schmidt do programa de hoje. Volte mais vezes para a gente poder falar, xingar, comentar, inclusive como a gente faz aqui nos bastidores do É Tempo. Só me chamar que eu volto, quase de Cat BBB também. E assim, antes de ir embora, eu só queria deixar o meu recadinho. Da outra vez eu fiz Fica Fred e agora eu tô fazendo Volta Fred, porque eu acho que ele é a melhor opção para voltar. A segunda opção eu não ligo não, mas Fred Nicásio, por favor, porque ele foi eliminado injustamente. Endosso o seu pedido, concordo com você. Então é isso, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau.